É pecado participar de festa Halloween? Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos e a escola propôs uma festa Halloween. E aí? E agora? O que eu faço? Como eu converso com ele? Qual a explicação que eu dou para ele? Se você quer obter a resposta para essa pergunta, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, primeiro de tudo, em 1 Coríntios 6:12 vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, Paulo, ele explica aqui dentro desse contexto que o cristão, ele pode fazer tudo que ele desejar. Ele pode fumar, ele pode beber, ele pode se prostituir. Só que há coisas que são pecado, há coisas que não são pecado e há coisas, entenda bem o meu ponto de vista, há coisas que não são pecado, mas eu evito fazer para não escandalizar o fraco. A Bíblia menciona claramente isso lá em Romanos, quando Paulo fala acerca da comida, acerca da carne impura, da carne pura, se devo comer, se não devo comer. Paulo explica, mas o vídeo não é sobre isso. O que é Halloween? Qual a origem do Halloween? Vamos entender o contexto então. A festa Halloween, ela tem origem na cultura celta. O que acontece? Todo dia 1 de novembro era comemorado o Dia de Todos os Santos para os celtas. E no dia 31, eles tinham uma crença que demônios saíam do inferno para aterrorizá-los, para atacá-los. E então criou-se a cultura de se fantasiar com fantasias demoníacas, assustadoras, com o intuito de assustar esses espíritos malignos que atacavam eles. Olha para você ver como é a imaginação humana. A gente vai vestir uma fantasia para assustar um demônio. Começa por aí a falta de conhecimento das pessoas. As pessoas padecem por falta de conhecimento. E há quem diga também que eram dadas oferendas aos sacerdotes celtas justamente para aplacar a ira desses demônios ou desses espíritos de mortos. Alguns dizem que são demônios, outros dizem que eram espíritos de mortos, que saíam do além, saíam do inferno para atacar essas pessoas. Então essa era uma festa antiga celta. E os Estados Unidos, então, importa esta festa, fazendo em seu país, em sua nação, uma cultura por lá, uma festa por lá, onde são as crianças que se vestem com fantasias, não apenas crianças, mas adultos também, se vestem com fantasias horripilantes, aterrorizantes, digamos até mesmo demoníacas, e eles vão de casa em casa, batendo na porta, dizendo, olha, doçura ou travessura, geralmente os moradores dão um doce para essa criança. Nós precisamos avaliar em parte. Bom, primeiro, a origem da festa é uma origem pagã. Até porque, veemente, a Bíblia condena a invocação aos mortos, o contato com os mortos. Isso é necromancia. E a Bíblia claramente, veemente, proíbe isso. E aí entra o argumento das pessoas que defendem a participação, cristãos que defendem a participação a sua participação em festa de Halloween, a participação de seus filhos em festa de Halloween, escola, entre outros ambientes. Dizendo assim, olha, a festa celta literalmente era uma festa que buscava o contato com os mortos ou tinha algo envolvido com o ocultismo. Mas a festa americana não tem nada a ver, porque não envolve culto, não envolve ritual, não envolve cerimônia e blá, 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 blá. Geralmente essa é a argumentação das pessoas que defendem a participação sua e de seus filhos em festa como Halloween. Só que nós devemos observar, nós devemos fazer experimento na Bíblia. Todas as vezes que todas as vezes que você tem uma dúvida sobre algo, você precisa fazer experimento na Bíblia Sagrada. É óbvio que a Bíblia, ela não dá resposta direta para todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia não diz que é pecado eu assistir filme adulto. Não está escrito algum versículo que diz, e não assistais filme adulto. Mas é óbvio que não vai ter, porque o período em que a Bíblia foi escrito, não havia filmes adultos, não havia TV, não havia internet, não havia esse tipo de conteúdo disponível. Mas dentro de todo um contexto, nós vamos compreender que isso é pecado, que isso faz mal, que isso desagrada a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Isso é mal. A Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus,
todo o nosso corpo estará em trevas. Então, a Bíblia, de uma forma indireta, ela nos ordena e nos recomenda a não consumir filme adulto, para você entender aqui onde eu quero chegar. Então, não há nenhum versículo dizendo, olha, é pecado você participar de festa Halloween. Mas, por exemplo, por mais que o seu filho não esteja envolvido com o ocultismo, por mais que seja apenas um aspecto cultural, em 1 Tessalonicenses 5:22 vai dizer assim, olha, abstende-se de toda a aparência do mal. Então, é uma ordenança bíblica que nós venhamos zelar pelo nosso testemunho. A nossa cultura é contra a cultura do mundo. Então, eu preciso ser exemplo dentro de uma sociedade, exemplo cristão, exemplo de caráter. Então, se aquilo tem um aspecto ruim, se aquilo tem um aspecto mau, imagine só, no domingo o seu filho está todo bem trajado, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, cantando lá com as crianças, cantando lá com os pré-adolescentes. Aí na segunda o seu filho está vestido de capetinha em uma escola, dando ênfase a coisas demoníacas. Isso não faz sentido. Você acha que isso é coisa de um cristão? Você acha que isso exalta? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto, você, vestir o seu filho, a sua filha, vestir a sua filha de bruxinha, que a sua filha está fazendo feiticinhos, você acha que isso exalta a Deus? Você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que o ímpio que não serve a Jesus, ele vai te tomar como exemplo? É isso que você precisa analisar, é isso que você precisa entender. Quando você observa também o propósito de um feriado, você vai ver que todo feriado ele está ligado à devoção de um povo, à história de um povo, à cultura de um povo. Vamos pegar Israel como exemplo. Quem institui a Páscoa não é Moisés. Quem solicita a Páscoa é o próprio Deus. E qual o propósito da Páscoa? É para que Israel viesse se lembrar do período em que Deus livrou Israel das mãos dos egípcios. Os tirou da escravidão, os tirou daquela terra e os conduziu até a terra prometida. Então, a Páscoa, o feriado da Páscoa para o judeu, tem um propósito. É um memorial onde eles recordam de uma obra de Deus, de um livramento de Deus para com eles. Todo feriado, ele tem a ideia, por exemplo, o dia de Tiradentes. Qual é o propósito do dia de Tiradentes? Fazer a memória, a história de Tiradentes, o exemplo de Tiradentes. Aí, se eu perguntar para você, qual o propósito do Halloween? Qual a memória que o Halloween te traz? Qual a memória? Qual o exemplo? O que você vai explicar para o seu filho? Seu filho, mãe, por que eu estou comemorando? O que você vai explicar? Você vai explicar que eram os celtas que tinham medo de demônios e estavam, entre aspas, fazendo uma guerra espiritual contra os demônios? É isso que você vai explicar para os seus filhos? Então você precisa raciocinar. Todas as coisas estão lícitas, mas nem tudo convém. E outra, a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar. Não é o caminho, é no caminho, ou seja, é com ele. Aí hoje você está dando liberdade ao seu filho de participar desta festa pagã. Você, pai, está dando liberdade à sua filha de participar desta festa pagã, deste Halloween. E aí quando ela tiver 15 anos e ela quiser ir para o carnaval, ou o seu filho quiser ir para o carnaval, né, ir lá se embebedar, se drogar, aí você não vai ter moral para falar nada. Por quê? Porque um dia você explicou para ele que é uma coisa cultural, que não tem nada a ver. Então nós cristãos, para começar, é um vídeo que eu acho até, esse vídeo não era nem para ser feito, porque o cristão genuíno, ele deve ter percepção das coisas que são lícitas a ele e que não são, das coisas que faz bem para a sua vida espiritual e não faz. Por que não copiar o dia de ação de graças, então? Há tanta coisa boa para a gente trazer, né, para dentro da igreja, e o pior de tudo, nós vemos igrejas que estão fazendo Halloween cristão. Meu Deus do céu, eu não vou nem entrar nesse assunto. A luz não se mistura com as trevas. O Evangelho de Cristo é suficiente. O Evangelho de Cristo, ele não precisa de um plus, né, para ser mais aceito, para ser mais poderoso. Não, o Evangelho de Cristo, ele é puro, simples e eficiente. Ele é poderoso para nos salvar. Então, tenha consciência, né? Tenha consciência dos seus atos, das suas ações. Fuja da aparência do mal.